Bom dia, meus queridos alunos. Hoje nós teremos aula de geografia. Então, vamos pegar o livro para iniciar os nossos estudos. Na aula de hoje, nós vamos estudar a página 54, 55 e 56. Na página 54 e 55, nós vamos estudar os rios de planície e rios de planalto. Só lembrando que nós estudamos nas páginas anteriores, né? As formas de relevo, né? Que influenciam a paisagem da natureza. Então, só lembrando que planície são superfícies planas, né? Que a deposição é maior que a erosão, né? Lembra da erosão? São os buracos, só para lembrar. E o planalto são superfícies irregulares, né? Aquela no qual a erosão é maior que a deposição, né? Que é o depósito de areia e outros minerais do solo. Então, vamos lá. Há rios que correm em terrenos mais planos, não apresentando desníveis em seu curso, que no caso são os rios de planície. Esses rios são chamados de rio de planície e podem ser utilizados para a navegação, pesca e atividades de lazer. Aqui nós temos a imagem. Então, esses rios, pessoal, eles são planos, eles não têm erosão em seu curso, então eles são propícios para a navegação, que está mostrando aqui na ilustração. E agora, há rios que atravessam terrenos irregulares e apresentam desníveis em seu curso, formando quedas d'água, cachoeiras, e esses rios são chamados de rios de planalto. Neles podem ser construídas barragens para reter a água, formando represas ou lagos. A água represada é utilizada para a geração de energia elétrica em usinas hidrelétricas. Então, pessoal, aqui nós temos duas imagens, então, que mostram o rio de planície, que é aquele rio plano, e o rio de planalto, que é aquele rio que tem a sua superfície irregular, né? Que ele não é propício para navegar, e sim para a construção de usinas hidrelétricas. Então, essa é a diferença. Agora, nós vamos responder a questão número 4. Essa questão número 4, ela fala sobre o lugar que a gente vive. Eu sei que tem alguns alunos e professores de outros lugares que assistem e utilizam esses vídeos, mas aí o professor e o aluno faz de acordo com a região em que vive. Nós vivemos na região de Franca, então nós vamos adequar a nossa região. Então vamos lá. No lugar onde você vive, há rios parecidos com esses mostrados nas fotos? Com qual? Então, pessoal, a professora trouxe duas ilustrações de rios da nossa região para que nós possamos analisar. Porque tem algumas pessoas que não conhecem, nunca viu um rio. Então, aqui na nossa região de Franca, nós temos o Córrego dos Bagres, que é chamado de Ribeirão dos Bagres, e nós temos em Rifaina, no caso, é a represa do Rio Grande, né, que vem do Rio Grande. Então, eu vou mostrar duas ilustrações a seguir. Aqui nós temos o Rio Grande. Nós temos o Rio Grande. E em Rifaina, o que nós vemos? A represa do Rio Grande. Essa água do Rio Grande, ela é represada e lá tem várias hidrelétricas que correspondem a esse Rio Grande. No caso, na região ali de Rifaina, que é estreito, nós temos o quê? Uma hidrelétrica
que é a água represada desse rio. Porque o Rio Grande, ele é o rio, o quê? É um rio de planalto, propício à construção de hidrelétricas. Ele não é propício à navegação. Então, aqui nós temos uma imagem. Esse pertence à nossa região. Ele corresponde aqui, a nossa região, a região de Minas e a região de São Paulo. E tanto que a represa do Rio Grande, o Rio Grande, ele corta a divisa entre São Paulo e Minas. Então vamos agora para um rio da nossa cidade. Aqui nós temos, vocês vão falar, nossa professora, mas é o Córrego dos Bagres. Sim, o Córrego dos Bagres é um rio. Porém, a mata nativa da sua margem foi retirada. E esse rio, ele foi, de certa forma, ele foi o quê? Canalizado. Ele é um rio de planalto também. Para dar lugar às avenidas. A Avenida Hélio Palermo, que aqui nós temos a Avenida Hélio Palermo, mas é um rio. O Córrego dos Bagres, para quem não sabe, ele pode ser chamado de Ribeirão dos Bagres e ele deságua no rio Sapucaí. Então ele deu lugar o quê? A Avenida Hélio Palermo. Ele nasce mais ou menos ali na região do Jardim Riviera e deságua no rio Sapucaí, certo? Então nós temos um rio. E olhando assim pela imagem, a gente percebe que ele é um rio de planalto, ou seja, de uma superfície que não é plana. Então vamos voltar agora na atividade e vocês vão responder aqui então a página 54, falando sobre o lugar que vocês vivem, se há rio parecido como esses. As imagens que a professora mostrou já dá para vocês responderem essa questão aqui, número 4. Então, agora nós estamos na página 55. Nas usinas hidrelétricas, a energia do movimento da água dos rios é transformada em energia elétrica, ou seja, o movimento da água é utilizado, é transformado em energia elétrica nessas usinas. As barragens de uma usina hidrelétrica são construídas nos rios e armazenam água em represas. Quando essa água é liberada, ela movimenta as turbinas que é ligada a um gerador produzindo energia elétrica. É o caso do Rio Grande, que a água é represada, né? Nós temos em Rifaina, que tem a famosa prainha, que ali é uma represa. Essa água é represada para a usina de Jaguara. A usina Jaguara, que recebe o nome de Usina Hidrelétrica Luiz Carlos Barreto de Carvalho, que fica no Estreito, né? Jaguara e Estreito é a mesma coisa. Muitas vezes, a construção de barragens e de reservatórios inundam áreas florestadas, alterando todo o ecossistema da região. A vegetação e a fauna ficam submersas. O que é submersas? Elas ficam cobertas pela água. Então, o que acontece? A vegetação morre e os animais, os que conseguem ir embora, né? Geralmente eles têm um plano de retirada desses animais, né? Porque tudo vai ser coberto pela água, quando eles constroem uma usina hidrelétrica. E coloca várias espécies em risco de extinção. Cidades também são inundadas com a construção de barragens, obrigando a população a se mudar para outros locais. Então, quando eles vão construir uma usina, as pessoas se mudam, né? Eles oferecem casas em outros locais para essas pessoas, tiram os animais do local que é o habitat natural dele e a vegetação morre. Então, aqui nós temos a imagem da usina hidrelétrica de Itaipu, no Rio Iguaçu, no estado do Paraná. Então, aqui nós temos uma perguntinha. Que prejuízos a construção de barragens e de reservatórios pode causar ao ambiente e às pessoas? Que prejuízo? Então, aqui está falando. Então, vocês vão olhar aqui para responder.
causam prejuízo aqui ao ecossistema, né? Destrói a fauna, são os animais, né? Tem que ir para outro local que não é o seu habitat natural, as florestas, e as pessoas têm que mudar, né? Mudar de vida, mudar de local, né? Então agora vocês vão ler aqui a hora da leitura e nós vamos à página 56. Pessoal, agora nós estamos na página 56. Nós vamos estudar sobre as cheias. Então, pessoal, o que é a cheia? É um fenômeno natural que ocorre com regularidade e ela é caracterizada pelo preenchimento máximo de um canal do rio, né? Quando o rio enche muito, né? Causado pelo excesso de chuvas. Então, vamos ler agora e a professora vai explicando. Em certos períodos do ano, o volume de água dos rios aumentam por causa do excesso de chuvas. Esse fenômeno natural é chamado de cheia, né? Ou seja, quando o rio enche. Com a cheia, a água do rio pode transbordar e inundar as várzeas, né? O que é várzea? Aqui tem um significado, ou seja, são terrenos baixos que ficam à margem do rio, né? Ele acaba sendo mais baixo que o rio. E quando ele enche, essa água do rio, ela transborda e vai para essas várzeas, né? Essas áreas muito baixas, né? Inundando tudo. Muitas vezes, as várzeas são ocupadas pelas pessoas que ali constroem casas, ruas e avenidas. Essas áreas são invadidas pela água do rio quando ele transborda, o que causa transtornos e prejuízo à população. Além disso, as construções e o asfalto das ruas impedem que a água da chuva penetre na terra e essa água vai direto para o leito do rio, que então transborda mais rapidamente. Então, pessoal, as construções, o asfalto, né? O asfalto das ruas, o que eles fazem com o solo? Impermeabiliza esse solo, né? E aumenta a gravidade das inundações, ou seja, não tem a vazão da água. Eu vou dar um exemplo. É como se a gente tomasse banho no banheiro e fechasse o ralo. Se a gente fecha o ralo, o que acontece? A água, ela não tem a vazão. Então, o que seria essa impermeabilização? Você está fechando o ralo e a água não vaza, ela não escorre, então inunda tudo. Acho que deu para vocês entenderem o meu exemplo. E agora nós vamos responder a questão 6. No lugar onde você vive, é comum ocorrerem inundações por causa do transbordamento de rios? Então, esse aqui é de acordo com a região que cada um mora. Aqui em Franca, nós temos o Córrego dos Bagres, que eu já dei exemplo nesse vídeo, que ele é o Ribeirão dos Bagres, ele é um rio, ele foi o quê? Canalizado por causa das construções ali por perto, das avenidas. E o que acontece quando chove? Ele transborda e geralmente ele inunda algumas partes ali da Avenida Hélio Palermo. Então, é ou não é comum aqui na região que vocês vivem, que é Franca? Então, pensem nisso para responder. Um abraço. Qualquer dúvida pode chamar a professora. Não esqueçam de enviar as fotos.